2525. 25 décadas, 25 episódios. Este podcast celebra os 250 anos do Hospital São José. Pela voz de alguns dos seus profissionais, as lições de um velho hospital às portas do futuro. Cláudia Coceiro, 59 anos, licenciada em Fisioterapia, atualmente na unidade de queimados do Hospital São José, trabalha na ULS, atualmente na ULS, há 34 anos. Cláudia, o que a levou à sua profissão? Olha, eu acho que desde pequena, ou desde muito nova, eu achei que queria ser fisioterapeuta. Não me pergunto porquê, mas eu acho que houve algumas influências. Eu tinha uma família grande, nós tínhamos algumas pessoas ligadas à saúde e para mim fazia sentido a fisioterapia. Eu sempre gostei muito de ajudar os outros e acho que isso foi um fator importante na minha decisão. E depois eu também era muito ligada ao desporto na minha adolescência. E o que acontece é que, sendo a fisioterapia uma ciência do movimento, isto fazia todo o sentido para mim. E se nós pensarmos um bocadinho que o movimento é a maneira que nós temos de comunicar uns com os outros, o facto de quando uma pessoa perde essa capacidade, o poder ajudar na recuperação de todo esse processo, para mim acho que era uma coisa gratificante. E depois, olha, acho que se juntou tudo e acabei mesmo por ser fisioterapeuta e tirar o curso na Escola do Alcoitão. Pronto, fui na Escola de Alcoitão. Mas, de qualquer das maneiras, considera que o Hospital São José foi a sua escola ou há outras Eu poderia dizer que instituições? o Hospital de São José foi uma das minhas escolas, com certeza, porque o Hospital de São José tem um potencial enorme, tem imensas especialidades, imensos profissionais que têm um, um conhecimento enorme e só o facto de podermos partilhar todos os dias com esta diversidade de profissionais e de especialidades torna-se logo, à partida, uma escola, não é? E o facto de também o hospital ter a urgência e nós recebermos doentes críticos e em situações muito agudas, traumatismos graves, faz com que aqui nós possamos ter logo uma intervenção numa situação, no primeiro momento, ou logo inicial, e incluídos numa equipa multidisciplinar. Eu acho que o facto de nós conseguirmos, digamos, ter este trabalho conjunto e cada um dá o seu contributo, torna-se uma mais-valia para o doente. E então isto faz com que nós nos possamos, digamos, ajudar uns aos outros, como há muitas valências, há muitas especialidades, há muitos profissionais, acho que conseguimos ganhar aqui todos, ao ser expostos todos a várias circunstâncias, que faz com que nós consigamos ter aqui uma aprendizagem constante. Acho que é muito gratificante. E o que é trabalhar num hospital com 250 anos? E Ou mais ainda, se quisermos considerar 523 desde o hospital. Sabe que eu acho até curioso, porque no dia a dia nós não nos apercebemos disso. Eu acho que nós vamos tão imbuídos no nosso trajeto ou no nosso trabalho que não nos apercebemos muito disso. E realmente o Hospital de São José tem 250 anos, não é? Mas, por exemplo, há algumas particularidades do facto de nós termos uma formação. Imagina o Salão Nobre, o facto de nós termos que ir à biblioteca, o facto de nós termos, sei lá, descer as escadas em direção aos claustros. Nós deparamos, e quando conseguimos parar um bocadinho, não é? E sair aqui desta parte do trabalho, nós conseguimos perceber que isto é uma arquitetura lindíssima. E conseguimos perceber que é uma história que atravessa os séculos, não é? Isso é muito interessante, porque, como é que eu ia dizer, se nós pensarmos imagine, os claustros, a capela, sei lá, a biblioteca, que eu acho que é lindíssima, se nós pensarmos nestes fatores todos, eu acho que isto até mete algum respeito, dá-nos alguma responsabilidade e até algum orgulho, não é? Muito bem. Mas pronto, agora as coisas que se fizeram a seguir é que pronto, já não se consegue preservar esta história
para tentar aqui adequar as coisas, digamos, tentar que os cuidados sejam prestados aos doentes e conseguir reunir aqui algumas condições de trabalho para os profissionais, acabámos por ter aqui talvez umas remodelações que não fossem as mais eficazes, que não fossem as mais conseguidas, para podermos dar aqui a preservar esta história toda, não é? Este património todo e dar aqui algumas condições, porque nós estamos cá para poder ajudar os doentes. Mas pronto, é o Exato, que temos. exato. Então descrevemos a sua atividade. Como é o seu dia de trabalho? Olha, eu sou fisioterapeuta, não é? Nós, enquanto fisioterapeutas, eh, temos doentes variados e tentamos, segue alguns passos, digamos. Eu tenho um doente e tenho doentes novos todos os dias, não é? E enquanto fisioterapeuta, eu tenho que avaliar o doente, tenho que construir uns objetivos, traçar um plano de tratamento, ter uma intervenção, e esta intervenção já tem muito a ver com uma prática baseada na evidência, já não é como antigamente, e cada vez mais, porque saem estudos a toda a hora e é cada vez mais assim. Temos que ajustar os planos e o facto de termos uma diversidade de doentes e os doentes não serem de todo iguais, torna-se muito gratificante, porque são sempre situações novas, somos sempre expostos a situações novas. E isso torna-se um trabalho muito gratificante. Tirando a parte, pronto, da fisioterapia, hoje o meu dia de trabalho é na unidade de queimados. E pronto, e na unidade de queimados eu diria que já lá estou há alguns anos. É um serviço muito exigente. Eu trabalho dentro da equipa, eu sou a elemento da equipa multidisciplinar, eu estou lá durante o meu período de trabalho, quase todo. E aquilo é quase como se fosse uma casa, é ali a minha rede. Apesar como é que eu ia dizer, de todo o sofrimento que envolve aquela condição, eu acho que nós conseguimos manter um bom ambiente e conseguimos nos ajudar uns aos outros, porque este sofrimento acaba também por, não é só dos doentes, mas acaba por passar um bocadinho para nós. Isto quer dizer, não passa, não é indiferente para nós, isto acaba por nos afetar um bocadinho. De qualquer maneira, para mim é das áreas mais gratificantes de trabalho, porque eu consigo começar na situação aguda e consigo, desde o início, começar a pensar quais são as possíveis capacidades ou o que é que vai ser a qualidade de vida daquele doente. E a possibilidade de estar presente neste percurso longo que o doente tem para percorrer é super gratificante. Acho que uma pessoa sente-se parte da solução nestas situações. Considera, como se diz, dos Hospitais Civis de Lisboa, onde começou a sua atividade, que o Hospital São José é qualquer coisa de especial, que tem um espírito, como diria o doutor Damas Moura. Acha que isso é assim mesmo? É uma marca de São José tem uma marca Eu acho que tem. concreta? Eu acho que tem. Eu, ao princípio, quando vim da Estefânia e depois vim para aqui, a gente, quando tem uma mudança, tem sempre assim. Pensa sempre que de onde vem. Mas eu acho que São José tem mesmo um espírito especial. E digo-lhe porquê. Isto é de uma dimensão tal e de uma continuidade tal que eu acho que não existe em mais sítio nenhum. E depois tem o facto de ser no centro de Lisboa, tem uma particularidade que eu acho super engraçada, que é, nós por vezes encontramos turistas aqui dentro, não à procura de cuidados de saúde, mas à procura de ver o edifício. E acho que chega aqui uma altura em que a cidade entra pelas portas do hospital para ver como é que isto é cá dentro. E eu acho que isso torna o hospital único. Não, isto não acontece em mais sítio nenhum. Acho que há aqui uma relação entre a cidade e o hospital assim muito tímida, muito, como é que dizer, assim, sem ser muito notada, mas ela existe. E isto dá-lhe aqui uma energia diferente. Acho que em hospital nenhum isto acontece. É uma imagem bastante curiosa, essa que E está a posso-lhe descrever. e posso-lhe dizer que o espírito também não passa só pelo edifício, também tem muito a ver com as pessoas que cá estão e a cultura que também faz, esta cultura e a maneira de estar aqui dentro também faz muito este espírito, porque eu digo, olha, eu às vezes vou ao Curri e basta nós sairmos aqui um bocadinho de casa
a gente até pode pensar, o hospital, às vezes, há algumas contrariedades, e a gente pensa que não é assim tão bom. Mas depois saímos de casa, 2 ou 3 dias, percebemos a diferença e depois já queremos voltar outra vez. E acho que ele tem mesmo aqui um espírito diferente. Muito bem. Do que já viveu no Hospital de São José, o que jamais se esquecerá? Tem algum episódio que a marque ligado ao hospital? Olha, sim, há muitos. Eu tenho muitas memórias, muitas histórias. Podia estar aqui a contar muitas coisas, mas eu acho que as pessoas é que me marcaram mais. As pessoas enquanto colegas e enquanto doentes. Porque há muitas histórias de muitos doentes que envolvem vidas e isso também ajuda muito e ajudou-me imenso a ser a pessoa que sou hoje e o profissional que sou hoje. E isso conta muito, não é? É muito importante. Mas eu, como sou uma pessoa de detalhes, eu não me posso esquecer que eu passava nos corredores quando comecei a trabalhar e nós tínhamos objetos antigos que hoje fazem parte dos meus que eram engraçadíssimos. Eu me lembro de umas seringas enormes de vidro com agulhas esterilizáveis. Lembro-me de termómetros de 25 centímetros de mercúrio e lembro-me das porcelanas de Vista Alegre dos hospitais civis, que aquilo dizia Vista Alegre, era verde e havia muitas tacinhas e parecia a chancela toda da Vista Alegre. E isso era o máximo, era como se estivéssemos aqui a fazer uma viagem ao passado. Ainda há Muito algumas, de engraçado. facto, guardadas por aí, Muito, sim. muito. Sim, sim, Eu sim. lembro-me, na Estefânia, nós tínhamos umas tacinhas ainda que dizia Vista Alegre. E isso é o máximo. Pois. Já é impensável. Já é impensável, digamos assim. Eu acho que já respondi esta pergunta, mas em todo o caso, pode ser que consiga fazer uma hierarquização destes elementos que eu lhe vou dizer. O que é que valoriza na instituição? A sua cultura e a história, os doentes, um serviço em particular, a sua equipa de trabalho? O que é que valoriza mais? Ou não consegue Assim, distinguir? não, eu acho que consigo distinguir. É Hum, assim, eu a história e a cultura, nós não podemos de todo desvalorizá-la. Ela tem muito valor. Não podemos de todo. Agora, eu valorizo muito mais as pessoas, tanto os doentes, que é por isso que nós estamos cá, não é? Tanto os profissionais que também fazem parte deste processo, ou deste poder dar ajuda aos doentes. E depois também as pessoas fazem os serviços, fazem as equipas. Eu posso falar das minhas, por exemplo, eu acho que os fisioterapeutas têm um espírito de interajuda, nós partilhamos muitas experiências, nós ajudamos uns aos outros, e isso aqui no hospital faz um bocadinho a diferença. E nos queimados, pronto, eu já tinha dito, é assim, temos um bom ambiente, apesar da condição, e acho que trabalhamos todos para o mesmo, que é, temos todos um objetivo comum, que é conseguir o melhor resultado para o doente, que são ajudar, todos ajudar. ajudar. É um bocadinho isso. É um bocadinho, não, é tudo isso. A OLS é uma coisa demasiado grande, provavelmente. Não sei se tem essa ideia, com tantos hospitais e tantas, agora com unidades de cuidados primários. eh, Acha que é gerível? Quer dizer, acha que a OLS não é demasiado grande para se poder gerir, particularmente na sua atividade? Eu não tenho muito conhecimento, digamos, da Da dimensão dimensão. que é Pois. a ULS. E sendo uma coisa tão grande, eu acho que a gestão será muito complexa. Mas tendo eu já trabalhado num centro de saúde e tendo eu tido o contacto com o centro de saúde, com os centros de saúde, para mim, enquanto estrutura, faz muito sentido. Porquê? Porque nós temos, ou uma das nossas prioridades é ter em conta a continuidade dos cuidados que são prestados aqui. E nós tendo o conhecimento de quais são as valias de todos os centros de saúde aqui à volta, nós conseguimos, digamos, rentabilizar os recursos e dar uma melhor resposta ao doente. E isto depois é capaz de não se traduzir só no benefício para o doente, mas também para a comunidade inteira. Agora, não me pergunto como é que se faz. Eu não percebo nada de gestão, é enorme, acho que poderá ser demasiado complexo, mas acho que poderia ser, a estrutura poderia ser uma boa aposta em termos de cuidados para a saúde. Não assusta a dimensão, digamos assim. Não assusta porque eu não estarei no papel da gestão. Estou como interveniente.
E isso acho que nós temos que rentabilizar recursos cada vez mais, porque nós estamos aqui para os doentes e acho que isso é a nossa preocupação. Nós sabemos, aliás, já falou sobre isso, as pessoas valem mais do que as paredes. E o que é que devemos fazer com paredes com 250 anos de história? Tem alguma ideia? Alguma. Devemos abandoná-las? Devemos conservá-las? Devemos. Não, eu sem dúvida também penso que as pessoas valem muito mais que as paredes, mas eu acho que nós não podemos deixar para trás as paredes como estas, né? Porque este edifício tem muitas histórias para contar, e ele faz parte de toda uma evolução em termos de humanização dos cuidados de saúde, tem muito a ver com aquela mudança do conceito entre conceito de saúde e conceito de doença, por isso eu acho que até nós deveríamos preservar, não é? Arranjar maneira, se nós pensássemos, dar a possibilidade até de Lisboa entrar dentro do hospital para conhecer toda esta dimensão, tanto a nível digamos, da parte artística, da parte lindíssima dos aspectos Culturais? Pois. culturais que Sim. existe, como também de contar toda a sua história, porque mas não como saúde, como unidade para a saúde, porque acho que cada coisa no seu espaço. Pois. Vejo que sublinha com alguma veemência a ideia de que o hospital está no centro de Lisboa e que isso é bom para o hospital. E, portanto, de alguma maneira talvez possa Para o ter. hospital, talvez Sim, edifício. sim. Agora acho que já não comporta muito, já não comporta de todo, já não conseguimos adaptar mais o Portanto, não edifício às lamento, condições. Não lamento. não lamento o facto de sermos de cá. Não, eu acho, olha, eu gostaria imenso que isto se tornasse, que fosse pegado por pessoas que percebem património, pessoas que conseguem valorizar todos estes aspectos, e dar aqui uma abertura para a cidade poder conhecer o que foi a evolução da saúde e o que foi, digamos, toda a história que este edifício completa. Uma coisa que eu não gostaria de ver de todo era que isto fosse vendido a um particular e que de alguma maneira Pois, estragasse, não se sem sabe, qualquer respeito e exatamente. sem qualquer pudor, toda a história que este edifício encerra. Muito bem, portanto, achei que desta é de vez. O novo hospital vem Acho que eu aí. tenho esperança que sim, quer dizer, não podemos pensar de outra maneira. Eu acho que tem que ser. Muito bem. E, portanto, não lamenta propriamente a ideia de lamentar, é um pouco Não, forte, eu mas não lamento, porque acho que não. estas paredes não têm mais. Já nós não podemos adequar mais, já não há aqui possibilidade Pois. de gerir aqui os recursos. E o que acha que deve caracterizar o novo Hospital de Todos os Santos, em atendimento e em termos, nomeadamente de fisioterapia? Tem alguma perspectiva? Em termos de fisioterapia. Consegue imaginar Eu o que é acho que. que boas instalações, que eu acho que bons recursos, bons equipamentos, ah, ah, isto tanto para os doentes como para isto tanto para os doentes como para os Sim, profissionais, que é sim, sim. importante, sobretudo eu gostaria também que o acesso à fisioterapia pudesse ser mais, a acessibilidade fosse melhor, porque nós ainda temos aqui alguns aspectos que faz com que os doentes não nos cheguem talvez no timing certo para Ok, ter a melhor evolução. Isso era uma exato. coisa que eu gostaria que acontecesse. E depois podíamos sonhar com muitas coisas, não é? Exatamente. Então vou-lhe fazer duas últimas perguntas, que é, uma delas é, o que é que gostaria de levar destas instalações, portanto, o antigo Hospital de São José, dos 250 anos de história do Hospital de São José, o que é que levaria para as novas instalações? E a segunda pergunta é, o que é que não levaria de certeza absoluta? Olha, eu não levaria de todo as limitações deste edifício, não é? Pois, Essas ficavam aqui e ficava para serem tratadas o edifício ficava para ser tratado por quem deve e por quem sabe, não é? muito bem. O que eu levaria e gostaria de levar era a biblioteca. Primeiro porque acho que se enquadra perfeitamente num hospital novo, porque ele representa o progresso, o estudo, e isto, São José sempre foi uma escola, um hospital ligado à escola, e eu acho que, aliás, acho que até foi a primeira escola Sim, médico-cirúrgica que sim. começou aqui, por isso, isto, acho que a biblioteca fazia todo o sentido para mim, e eu gosto muito da biblioteca. E não sei se já consegui responder às perguntas, mas acho que o hospital podia ter
boas acessibilidades, funcionais, boas instalações, mas depois também podíamos pensar um bocadinho diferente, que era, como é que eu ia dizer, arranjar maneira de termos algum acesso em termos de gabinetes de internacionalização para podermos ter também contacto com o que é que se faz nas outras partes do mundo, podermos ter aberto em termos informáticos uma disponibilidade Abertura ao exterior. exterior, Sim, sim. contactos com escolas e todos os institutos, com todas as escolas superiores que possam dar e acrescentar algum conhecimento, porque eu acho que isto também faz parte da procura que nós devemos ter de estar Pois. sempre atentos e sempre na melhor resposta, ou sempre na procura da melhor resposta ao doente. Nós estamos cá para o doente. E eu diria até que gostaria que levássemos daqui, deixássemos as paredes aqui e levássemos o espírito que o hospital tem aqui para o Hospital Novo, que é um compromisso profissional, uma dedicação, sobretudo humanização, e que também houvesse assim alguma possibilidade, digamos, de incentivar os profissionais a manter esta inquietação de procurar sempre o que é melhor para o doente. Muito bem. Excelente, muito obrigado. Obrigada. 250 anos do Hospital São José. Fique atento aos próximos episódios do podcast 2525.